Alguns de vocês estavam na aula anterior de integração e eu comentei disso, mas alguns não estavam. Então, eu vou repetir, quem já viu, né, um pouquinho de paciência, porque os outros colegas não viram ainda. Bom, qual que vai ser o formato que a gente vai usar nesse curso, tá? Eu vou escrever muito à mão livre, tá? Vai ter muita escrita à mão livre, eu vou usar a mesa digitalizadora, e aí a gente vai ver o conteúdo, né, do que eu estou escrevendo na tela compartilhada, tá? Então, a sugestão é que vocês anotem, né, tomem nota, tá, como uma forma de potencializar o aprendizado, ok? Então, são formas que o cérebro gosta de aprender, tá? Escrever, anotar, fazer cálculo, desenhar, tá? Então, eu sou altamente entusiasta que isso seja feito, tá? Vocês vão reparar que é muito difícil eu dar uma aula com transparência, tá? Porque eu acho que fica muito, o aprendizado durante a aula fica pobre, e o tempo de aula não é curto, né? São 2 horas, basicamente, de aula, e se a gente puder aproveitar essas 2 horas já para aprender, né, a gente tem uma vantagem na gestão de tempo, né? Tem várias atividades competindo pelo tempo da gente e a gente acaba ganhando tempo, mais tempo livre para outras coisas, tá? Então, a gente vai... É um convite que eu faço. Isso é muito pessoal, tá certo? Mas eu sou altamente entusiasta do processo de aprendizado, do aprender, tá? Eu estou nessa carreira aqui por gostar disso, e é um negócio que eu faço para mim, tá? Que não é uma técnica daquelas do tipo assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não é isso, não. Eu também estudo escrevendo sem parar. Invento moda, uso canetas de várias cores até hoje, desenho tudo. Eu acho que fica muito mais fácil de aprender. E comecei a fazer isso na graduação porque eu dormia nas aulas. O professor começava a falar, botava aquele cooler do data show, aquilo é uma arma sonífera, assim, letal. É ligar aquilo e apagar a luz. Não tem jeito de ficar acordado, não tem daquilo. É impossível, sabe? Então, eu disparei a escrever para conseguir ficar acordado, e eu vi que o negócio trazia ganhos, né? Além do ficar acordado, né? Que era aprender muito na aula. Tá? Você começava a aprender muito na aula, de repente, pelo jeito que o professor abordava um assunto, você já sabia até que aquilo ia cair na prova, com que formato que ia cair, e havia um proveito, né? Assim, a Universidade Federal, você por vezes vai estar em contato com alguns dos maiores especialistas do país nas áreas que eles estão apresentando. Tem muito professor ruim, mas tem muita gente boa, muita gente especialista, gosta, tem muitos anjos de pesquisa no tópico, e aí se você aproveita da presença da pessoa, você está fortalecendo sua formação, tá? E, a custo zero, né? Depois, para treinar isso, para aprender, geralmente tem empresas que vendem essas coisas, é caríssimo, tá? Então, convém a gente aproveitar agora que não vou dizer que o custo é zero, né? Você não está pagando diretamente um custo do seu bolso, vocês pagam esse custo em impostos, né? Seus pais pagam, eu também pago imposto, mas em um outro contexto, você também vai pagar os impostos do mesmo jeito e teria que pagar o curso também. Então, vale a pena aproveitar mesmo para poder tirar desse período da vida tudo que a gente puder, tá? Então, você vai escrever muito. Bom, o que a gente está pleiteando aprender aqui, né? A gente está pleiteando aprender sobre um equipamento específico, que é a máquina elétrica, tá? Que é o equipamento responsável pela conversão de energia de elétrica para mecânica, tá? Ou mecânica para elétrica, que são os geradores, né? Na verdade, quando a gente fala da máquina elétrica, tá? A gente está falando de um equipamento que tem fluxo bidirecional de potência, tá? Então, eu vou apresentar uma aqui.
Tá? Então, a apresentação, a carinha típica dela é essa aqui, tá? Essa aqui está até com alguns cortes na estrutura, né? Você vai ter uma caixa de ligação, onde você vai fazer a interface da máquina com o mundo elétrico, tá? E uma ponta de eixo, onde você vai fazer a interface da máquina com o mundo mecânico, tá? Então, é nesse equipamento que os mundos da elétrica e da mecânica se encontram. E ela promove a conversão. Então, você pode tanto, né, injetar potência dos terminais elétricos, nos terminais elétricos, e extrair potência no eixo mecânico, tá? Então, quando a gente tem a operação nesse modo, a máquina elétrica opera como motor, tá? Geralmente todo mundo chama ela de motor, mas o nome não é correto, não, tá? Motor é um modo de operação da máquina elétrica rotativa. Então, você vai ter a conversão de potência elétrica para mecânica, tá? E no modo gerador, você vai ter o fluxo de potência invertido, de mecânica para elétrica, tá? Então, você vai ter potência mecânica injetada aqui no eixo por alguma fonte primária de potência mecânica e você vai tirar potência dos terminais elétricos, tá? Então, a mesma máquina, que é o alvo nosso de estudo aqui nesse curso, opera nos dois modos, motor ou gerador. Ela só inverte o fluxo de potência, tá? E é transparente para ela, assim, ela não estraga, não, tá? Ela faz isso de maneira intrínseca, né? De acordo com a forma como os elementos nos mundos elétrico e mecânico se apresentam, tá? Então, dentro de uma planta mecatrônica, ela se encaixa aonde? Tá? Se a gente fosse olhar aqui a planta mecatrônica elementar, tá? A gente tem, né, uma fonte primária de potência elétrica, tá? Se for um sistema industrial, por exemplo, vai ser uma rede trifásica de energia, né, com as tensões das três fases, tá? Fase A, fase B e fase C, tá? Você vai ter um conversor de energia elétrica para energia elétrica, um conversor eletrônico de potência, que é abordado em eletrônica de potência e também em laboratório de máquinas. Tá? Geralmente a simbologia do conversor eletrônico mostra, né, a frequência, um símbolozinho que indica a frequência alternada do lado elétrico, por exemplo, com a frequência alternada do lado mecânico, do lado no outro terminal elétrico, né, ela converte energia elétrica para elétrica, tá? E aí, de acordo com a frequência em uma dada interface, você faz o desenho. Então, se for, por exemplo, tensão alternada, você coloca assim. Para tensão alternada, você coloca esse tio. Se fosse para tensão contínua, você colocava um risquinho aqui, ou dois. Ó. Tá? Tem um conversor, converte tensão alternada para contínua. É o retificador. Tá? Que o Cláudio aborda, o Alexandre, né? Então, aí depende, tá? Do formato como a carga que está conectada aqui, o formato da tensão, né, exigida pela carga conectada na interface do conversor, tá? A máquina elétrica vem aqui, ó. Aí tem a tampa de ligação dela, né, você faz a conexão aqui com
com o conversor eletrônico de potência, ela converte a potência elétrica, igual a gente mostrou agora há pouco, em potência mecânica. A gente vai aprender desse método de conversão. Esse curso, inclusive, é dedicado para isso, tá? Aí você vai ter a potência aqui na ponta de eixo mecânica, tá? Geralmente, vai existir uma transmissão mecânica aqui. Mais diversas construções, tá? Aqui, por exemplo, eu estou fazendo contato aqui de duas polias. Você vai ter, então, um manipulador, por exemplo, um dromo aqui com um cabo de aço. E aqui a carga do cliente. Tá? Então, essa é a planta mecatrônica elementar, tá? Isso aqui, considerando os elementos de potência, né? Falei aqui, esqueci de colocar a potência mecânica, a transmissão, ou redutora, tá? O manipulador mecânico e a carga útil do cliente. Tá? E aí, o nosso objetivo, geralmente, é deslocar, né, produzir movimento controlado nessa carga útil. Então, a gente vai querer controlar, né, aqui, considerando aqui um referencial qualquer de movimento, tá? A gente vai querer controlar a posição, por exemplo, nesse eixo Y aqui, né, desse içamento, a velocidade e a aceleração dessa carga, tá? Então, a gente vai querer controlar o movimento mecânico dela no espaço. E são cargas altíssimas, né? Então, geralmente, quando o pessoal pede ajuda para a gente, né, para deslocar corpos no espaço, eles não nos convidam para deslocar a folha de papel, né? Quando está exagerado, né, tem aqueles convites para bater laje, né? O cara vai pegar grandes massas, né? E aí vai no braço. Aqui não, aqui nós já estamos falando de coisas de toneladas, tá? Você vai manipular cargas aqui de algumas toneladas, tá? Toneladas de aço, toneladas de minério, toneladas de grãos, veículos, tá certo? Com algumas toneladas de pessoas embarcadas, tá? Então, você tem que deslocar isso de maneira controlada, tá? Não adianta... imagina que isso aqui estivesse deslocando, né? Isso aqui tivesse ligado no trilho de um trem, no trilho do metrô, por exemplo, tá? Isso aqui fosse a roda do metrô, tá? Essa carga útil aqui são as pessoas lá dentro, tá? A gente teria que controlar o movimento numa direção qualquer, digamos na direção Z aqui, ó, que ele estivesse deslocando. Aqui o Z ia dar para o outro lado. Tá? Então, o que ia acontecer? Não adianta você só levar as pessoas de um ponto a outro. Tá? Se na hora de chegar nesse outro ponto aqui, ó, você frenar essa composição do metrô e todo mundo cair. Bater a cabeça em barra de ferro, tá? Criança machucar, senhoras e senhores machucarem, né? Moça grávida machucar, tá? Isso não é brincadeira. Então, você tem que sim que levar, mas você tem que controlar a velocidade e você tem que controlar a aceleração, né? Com a velocidade você vai controlar, né, um deslocamento que se execute em tempo hábil, as pessoas não têm o resto da vida para chegar, e a aceleração vai permitir, né, o controle da aceleração vai permitir que as pessoas se protejam, planejem a parada e a aceleração sem se machucar, né? Tem um tempo normal de reação do cérebro que ele vai perceber, né, que o próprio corpo está sendo desacelerado e vai, por exemplo, segurar numa barra para não se machucar.
tá? Então, aqui na mecatrônica, a gente trata do deslocamento dos corpos, né, com o controle de todo o vetor de trajetórias mecânicas, tá? Então, a gente fala aqui em posições, velocidades e acelerações, ok? Para fazer isso, né, a gente tem esses equipamentos aqui no mundo real, né, no mundo de elementos de potência, e tem os sistemas do mundo virtual, são sistemas de controle e os sistemas eletrônicos de sinais, tá, que também são elementos reais, mas que são de especificação menor, né, de menor capacidade de potência. Então, a gente vai pegar, por exemplo, para controlar aqui a velocidade, né, de deslocamento de uma carga dessa aqui, por exemplo, em um içamento, você pode colocar um encoder para medir aqui a velocidade mecânica, tá? Inclusive, geralmente ele vem na segunda ponta de eixo do latical, que é a ponta de eixo de lá você deixa para carga. A segunda ponta de eixo aqui costuma ter o ventilador, né, para resfriar a máquina, para ela não queimar, e você instala um encoder também, que aí já entra no material de instrumentação do Edgar, tá? E aí esse encoder informa a um sistema de controle, tá? Qual que é a velocidade mecânica do conjunto, né? E aí a gente vai, então, comparar essa velocidade mecânica com a velocidade desejada, né? E caso exista uma diferença, a gente subtrai os dois. Caso exista uma diferença entre eles, né, algum controlador vai tratar essa diferença. Aí a gente já está dentro de um computador que está embarcado na planta mecatrônica, onde a gente escreve um código para implementar o controlador. E esse controlador produz um comando de torque, tá? Que é aplicado aqui ao conversor eletrônico de potência. Tá de maneira sintética, ok? Tem alguns outros estágios aqui, mas nós vamos vê-los com mais riqueza de detalhes daqui a pouquinho. Então, esse comando de torque, ele é avisado ao conversor, né? E o conversor, então, escolhe quais as tensões que ele vai aplicar aqui nas fases A, B e C do estator, instantaneamente, tá? Lembrando aqui, tensão é uma diferença de potencial C-médio com relação a uma referência, tá? Então, ele vai aplicar essa tensão aqui para que apareça no eixo do motor exatamente o torque eletromagnético que o controlador pediu no mundo virtual, tá? É muito parecido com o corpo humano, né? O nosso cérebro cria um comando de força e torque, né, nas diversas articulações do corpo, e aí vem os músculos e ossos e reproduzem isso no mundo de potência, né? Então é isso que a gente faz aqui, tá? Então, existem disciplinas que tratam desses elementos de maneira separada, tá? Que é um jeito muito mais agradável de aprender, inclusive, tá? Essa própria estrutura curricular que a gente tem aqui no nosso curso tem esses elementos todos aqui separados, tá? Porque cada um deles merece, o primeiro detalhe, cada um deles é muito complicado e merece uma disciplina para ser tratada, né, para tratar do assunto em separado, e depois a gente une tudo isso, né, para poder compor a solução. E aí a contribuição nessa disciplina está nesse equipamento aqui, ó. Aqui é a máquina elétrica, igual, né, apresentado no nome da disciplina. Ok? Então, e aí ela faz o quê? Conversão eletromecânica da energia, bidirecional, ou de elétrica para mecânica, que é a operação em modo motor, que a gente comentou, ou de mecânica para elétrica,
que é a operação no modo gerador, tá? Então, é isso que essa máquina, que essa disciplina vai tratar, é do equipamento que promove isso, tá? Bom, filosoficamente, tá? Esse equipamento, ele está unindo as potências, dois formatos da potência na natureza, que tem especificidades muito interessantes, tá? Então, o formato mais demandado nas atividades humanas é o formato mecânico, tá? Por quê? A gente vai trabalhar com a terra no plantio, você tem que deslocar terra em atividades agrárias, você tem que deslocar terra e minério em atividades de mineração, então precisa de potência mecânica. Você tem que deslocar corpos de elevada massa, tá? Tanto em içamento quanto em translação, né? Aí eu já estou falando também de grãos, minérios, aço, transporte no geral, carros, aviões, helicópteros, submarinos, navios, tá? Motos, veículos de pequeno porte, skates, patinetes elétricas, tá? Então você precisa, o mundo é movimento. Então você precisa de potência mecânica para deslocar corpos, tá? Só que você não vai criar essa potência do nada. Às vezes você pode até criar essa potência com a sua perna, com o seu braço, com os dois juntos, mas em muitas atividades humanas é impossível fazer isso usando só o seu corpo. Então você precisa de uma outra fonte primária de potência. Né? Potência você não cria e não perde. Ela se converte. Ela está na natureza, você precisa converter ela de um formato para outro. Tá? Então, para conseguir ter essa potência mecânica disponível, tá? O formato mais convenientemente tratado pelo ser humano é o formato elétrico. Muitas vezes, tá? A potência não é usada, né, no seu estágio final de conversão no formato elétrico, tá? Mas a potência no formato elétrico ela tem características até hoje insuperáveis. Tá? Ela é muito boa na geração, transmissão, transformação e distribuição. É o formato mais convenientemente tratado, né, mais dominado pelo ser humano nesses 4 pilares. Tá? Eu vou escrever aqui. Então, a potência elétrica, tá? Ela se destaca muito, né, pela facilidade de geração, transmissão, transformação e distribuição. Tá? Então, na parte de geração, pessoal, você consegue, né, gerar potência elétrica a partir das especificidades de cada região do planeta. Tá? Como? Tá? Assim, o segredo de se criar, né, de se sintetizar, de se criar tensão é o quê? É fazer um ímã rodar em torno de um eixo de rotação qualquer, tá? E você colocar uma bobina próxima a esse ímã, tá? Então, se você fizer isso, tá aqui o nosso eixo, né? Tá preso aqui em 2 mancaizinhos. Você conseguir, né, ter campo magnético variável, furando aqui o interior dessas bobinas,
você vai ter tensão induzida, tá? A gente vai estudar isso no módulo, né, e isso é explicado por uma lei física chamada primeira lei de Maxwell, tá? Que mostra que fluxo magnético, um campo magnético variável no interior de uma espira induz tensão, tá? Por que que induz? Pela criação do universo. Essa é uma das leis do universo que são porque Deus quis, literalmente, tá? Tem algumas leis da física, tem algumas coisas que você consegue explicando por uma conexão de eventos, tá? Só que chega num final que você não consegue mais explicar o porquê, tá? Você simplesmente observa a natureza do jeito que ela é. Você está vendo a manifestação da natureza do jeito que o Criador quis que fosse, tá? Então, por que que um campo magnético que varia no interior de uma espira, né? Ora vem linhas aqui do Polo Norte, se você roda isso aqui em torno do eixo, tá? Desse eixo de rotação aqui, com uma velocidade mecânica qualquer, ora você vai ter Polo Norte, ora você vai ter Polo Sul, né? Então, ora você vai ter linhas de campo entrando, ora você vai ter linhas de campo saindo do interior da espira, e isso varia com o tempo, né? O Polo Sul vai ficando menos intenso, zero, começa o Polo Norte, vai ficando mais intenso, mais intenso, mais intenso, depois reduz. Então, ou seja, se você fizer o fluxo magnético de um ímã qualquer variar no interior de uma espira, você induz tensão, tá? E aí, se você, então, conectar uma carga elétrica qualquer, digamos que a gente está num lugar bem frio do planeta e a gente quer conectar uma resistência elétrica para converter potência elétrica em calor, tá? O que vai acontecer? Vai circular uma corrente, tá? E com tensão e corrente aplicadas numa carga, você tem potência. No caso aqui, um resistor, ele é um conversor de potência elétrica em potência térmica. Então, vai ter um fluxo de calor no tempo para o ambiente, tá? Que vale RI ao quadrado. Efeito Joule. Só que para isso acontecer, igual a gente comentou, o fluxo magnético do ímã tem que variar, né? Então, em termos até de modelagem, você tem que ter uma variação, uma derivada de fluxo magnético não nula, tá? E para esse ímã rodar aqui, você vai precisar de uma fonte primária de potência mecânica, aqui no eixo do seu geradorzinho, girando o ímã, tá? E aí vem a grande conveniência de geração que a gente está destacando aqui da máquina elétrica. Tá? Você pode usar qualquer fonte de potência mecânica que você quiser. Tá? Então, se você tiver no contexto do Brasil, essa fonte aqui, ó, de potência mecânica pode ser a queda d'água de uma barragem. Pode fazer uma barragem igual a de Itaipu, represar a água, colocar um tubo para essa água cair a altíssima pressão e altíssima vazão. E aí você vai ter um coletor aqui embaixo, ó, tá? Aí essa água vai bater aqui e vai girar esse conjunto, tá? Aí vai de acordo com o desenho do coletor, você pode, por exemplo, ter movimento para cá, tá? Então você está convertendo, né, potência hidráulica em potência mecânica, quer dizer, vai desenvolver torque aqui no eixo, né, torque da carga mecânica, esse L aqui remete a load, tá? Vou usar a mesma nomenclatura que são usadas nos livros, nos artigos, tá? Isso aqui não vou ficar combatendo o inglês, não. E aí, moçada, nós vamos ter, né, potência mecânica entregue ao eixo. E aí você vai girar o gerador, o rotor aqui com o ímã, né? E aí você vai ter campo magnético variável no tempo. Se tensão induzida, se você conecta a carga, potência transmitida à carga, tá? Agora, se o seu país, né, não tiver muita disponibilidade de água para você fazer uma hidroelétrica, tá? Ou tiver problemas, né, com água, igual a Etiópia está fazendo uma hidrelétrica com o Nilo, tá? Está tendo problema diplomático com o Egito, tá? Então,
Se você tiver, né, se você não tiver disponibilidade de água, tá, tiver muita disponibilidade de vento, o mesmo conjunto mecânico funciona. Você pega e substitui a hidrelétrica por um gerador eólico, tá? Você vai chegar aqui, né, tirar a hidrelétrica, a mesma máquina elétrica se preserva, a mesmíssima, é o conjunto mecânico igualzinho com o rotor, igualzinho, o ímã, só que você vai chegar aqui e montar, né, a sua turbina eólica. Observa aqui, eu não mudei a máquina elétrica em nada, é o mesmo ímã no rotor, com o mesmo eixo mecânico, eu simplesmente vou conectar aqui uma turbina eólica. Ela vai gerar energia do mesmo jeito, na hora que o vento bater aqui e fizer esse conjunto rotacionar com um determinado torque, você vai ter potência mecânica, que vai ser transferida ao eixo, vai fazer esse gerador rotacionar, vai transmitir essa potência para o campo magnético, que vai ser acoplado aqui na bobina, e você vai converter, então, essa potência magnética em potência elétrica. Observa que eu não mudei o conjunto mecânico, tá? Eu somente troquei a fonte primária de potência mecânica, tá? E eu posso tirar aqui o gerador eólico, colocar uma turbina recebendo vapor a alta pressão também. Digamos que você tenha muita disponibilidade de carvão, por exemplo, e queira fazer uma caldeira térmica, tá? Então você chega aqui, não tem vento, mas eu preciso de energia elétrica, eu quero ter energia elétrica. Eu tenho muito carvão. Eu tenho como gerar energia? Tem como. É a mesma máquina, não muda a tecnologia construtiva, os princípios físicos, a mesma coisa. Você vai pegar, você vai tirar aqui a sua turbina eólica e aqui na ponta da máquina, na ponta de eixo da máquina, tá? Você vai colocar uma turbina que vai receber um fluido refrigerante de alta entalpia, de alta pressão, alta temperatura e alta vazão, tá? Ele vai fazer a turbina rodar com torque, tá? Geralmente você passa com o fluido aqui, tem um trocador de calor, é a máquina térmica clássica, né? Vocês vão ver na disciplina de termodinâmica. Tem um trocador de calor, aí tem a bombinha para pressurizar, aí o fluido volta para uma caldeira. Nessa caldeira, você injeta oxigênio, tá? Para manter a chama e injeta uma fonte primária qualquer. Tá? Você pode ter carvão aqui dentro, tá? E aí o fluido passa numa serpentina, varia a sua entalpia e volta aqui para a turbina, tá? Então, bacana dessa proposta aqui é o seguinte, eu mencionei em carvão, né, queimando carvão igual com churrasqueira, para poder transferir potência para o fluido, né? Mas você pode ter uma usina nuclear. Então, você pode promover fissão nuclear aqui, né? E nessa fissão nuclear, os átomos liberarem calor que vai ser irradiado aqui para a serpentina, tá? Você pode ter gases de processos siderúrgicos ou petroquímicos que são injetados junto com o oxigênio, né? Gases de alto poder calorífico, tá? Que seriam jogados para a atmosfera, né? Que tem energia, muita energia armazenada neles, você pode jogar aqui junto com o O2, produzir chama, tá? E essa chama aqui dentro da caldeira, né, vai aquecer o fluido refrigerante que depois aciona a turbina do grupo, né, do turbo gerador, tá? Aí você vai ter torque nesse eixo e velocidade mecânica. Torque vezes velocidade é a potência. Você vai injetar potência mecânica, sendo que a sua fonte primária ou são os gases do processo, ou é o carvão, ou é
material radioativo, né? São as usinas nucleares, né? Que são tão contestadas. Tá, assim, o problema delas é que se falhar, o poder de contaminação é muito grande. Agora, enquanto não falham, a capacidade de geração, né, em pouco espaço é muito grande também. Tá? O princípio é o mesmo. Observa que daqui para cá não trocamos nada, é a mesma máquina, ok? Se né, o seu sistema, né, o seu ambiente, a sua geografia local, tá, também não te disponibilizar ou não favorecer o uso nem de hidrelétrica, nem de carvão ou gases de processo, nem de materiais de fissão nuclear, nem de vento, você pode chegar aqui e colocar grupos diesel gerador, mantendo a mesma máquina elétrica, você pode chegar aqui, tá, vou fazer ela aqui do lado, né, você vai ter sua peça de ímã que está sendo acionada em um eixo mecânico, polo norte, polo sul, né? Aqui é a sua bobina, que vai estar recebendo fluxo magnético variável no tempo. Tá? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Nós podemos colocar aqui uma máquina diesel, tá? Então tá o virabrequim dela aqui, ó, tá? A bielinha, e tem o pistão aqui, né? Aqui é o cilindro onde o pistão vai correr, né? E aí você vai injetar diesel, tá? E vai tirar gás, lógico, né? E aí a sua fonte primária de potência é o combustível fóssil, tá? Então você vai ter esse conjunto aqui, né? Você vai estar embarcado dentro de uma máquina a combustão interna, tá? E tendo o diesel como fonte primária, você vai produzir torque e velocidade no eixo. Consequentemente, você vai injetar potência mecânica no eixo. Tá? E aí, você vai fazer esse ímã rodar. Então, o que vai acontecer? Hora aqui no interior das bobinas, você vai ter linhas de campo do polo sul, na hora que isso rodar para cá, você vai ter linhas de campo do polo norte, tá? Então, você vai ter um fluxo magnético variável no tempo aqui, ó. Isso faz com que exista tensão induzida. Aí, de novo, você pode conectar uma carga elétrica qualquer aqui, você vai ter potência transferida para essa carga, tá? Observa que, de novo, ó, daqui para cá, eu não troquei a máquina elétrica, só troquei a fonte primária de potência mecânica. E eu estou passeando pelo mundo, né, com a disponibilidade energética de cada local do mundo. Tá? E estou gerando energia com a mesma máquina, com o mesmo princípio. Tá? Já fizemos aqui usando diesel, né, o que seria conveniente para países que têm muita oferta de petróleo, hidroelétrica, que é conveniente para países com muita oferta de água, né, de rios, caldeira térmica, boa para países com carvão ou que dominam tecnologia de fissão nuclear, energia eólica, né, quando você tem muita disponibilidade de vento, tá? Você só precisa de alguém que faça com que esse ímã que está no circuito do rotor da máquina, que é a parte rotativa dela, com que esse ímã rode, né? E aí você precisa de uma bobina para pegar o fluxo magnético variável desse ímã. Tá? Tendo isso,
você consegue gerar energia elétrica. Então, ela é muito conveniente, tá, na geração, ok? Aqui, inclusive, eu estou lembrando, ó, a fonte primária pode ser lenha também, tá? Carvão, lenha, qualquer coisa que produza calor aqui dentro da sua caldeira térmica, tá? Esgoto, que é o biogás, é esgoto humano ou esgoto animal, tá? O pessoal, né, armazena aquilo, gera gás com alto poder calorífico, esse gás de alto poder calorífico é que é injetado na caldeira, junto com oxigênio, para gerar chama, que vai esquentar o fluido refrigerante que está dentro da serpentina, tá? Então, quando se fala em geração, em biodigestores, né, em geração de energia, com fonte primária biológica, está falando disso, tá? Aproveitando gases mesmo de esgoto para poder gerar chama, tá? Então, olha você ver, o tanto de exemplo, o tanto que é conveniente, onda do mar dá para fazer também, tá? Você pode pegar e aproveitar, né, o sobe e desce das ondas do mar, tá? Então, a gente está com o mar aqui, ó. Vem as ondas, tá? Você pode colocar uma boia aqui, ó. E essa boia, né, subir e descer com as ondas. Aqui está a terra já, tá? Vamos colocar a terra aqui assim, tá? E aí você pode colocar um braço aqui, ó, com um eixo, né, pivotante aqui, ó. Na outra ponta desse braço, você pode colocar uma alavanca. Qualquer, né? Que sobe e desce em um poço que tenha água doce. Você pode fazer um reservatório artificial, igual o pessoal usava no campo, no Brasil, para pegar água potável até antes da chegada da energia elétrica, tá? Ou a chegada até mesmo de água tratada. Várias comunidades rurais hoje já têm atendimento da Copasa e das companhias de saneamento, tá certo? Então, na hora que a onda do mar faz essa boia subir e descer, você faz essa peça descer e subir, tá? E aí você pressuriza a água que está aqui dentro e depois você suga ela, tá? Quando você suga, aí tem mais de um manipulador que dá para fazer isso, tá? Digamos que passa aqui por dentro, você pode pegar essa água que está vindo aqui a alta pressão, tá? Colocar numa turbina, um coletor qualquer, tá? E essa turbina ser ligada ao eixo que tem um ímã. Aqui está a outra ponta de eixo. E aí, se você colocar uma bobina aqui, ó, você tem tensão induzida. Quando esse campo magnético variar, que esse eixo vai rodar, né? Então, hora você vai ter velocidade mecânica, hora você vai ter linhas de polo norte, hora linhas de polo sul. Aí você vai ter tensão induzida. Se você ligar alguma carga elétrica, vai circular corrente. Com tensão e corrente, você tem potência despachada para a carga. Olha a fonte primária aqui. As ondas do mar. Tá vendo? Então, e a máquina elétrica daqui para cá é a mesma que eu desenhei nos outros contextos. No gerador eólico, na hidrelétrica, na geração por grupos motogeradores, tá? Nas caldeiras com gases ou carvão ou lenha, né? Ou seja, mais diversas fontes primárias de potência. Então, a energia elétrica, ela virou um dos pilares da sociedade, né? Por alguns motivos, eu destacaria os 4 que eu comentei, tá? Geração, transmissão, transformação e distribuição, e na parte de geração, o motivo é esse que eu estou falando aqui, tá? Se respeitando, né, as diversas especificidades do planeta, tá? Cada local do planeta vai ter disponibilidade
potência, né, em um determinado formato ou com um elemento da natureza distinto, tá? Você usa a mesma máquina elétrica em qualquer lugar do planeta e consegue ter energia elétrica, tá? Então, essa funcionalidade da potência no formato elétrico, essa característica, é sensacional, tá? Muito bom mesmo, porque você fica flexível, né, para ter a energia em qualquer lugar do mundo que você esteja, tá? Bom, a aula que vem, pessoal, a gente vai continuar falando, então, eu vou continuar aqui mencionando, né, da transmissão, transformação e distribuição, né, para explicar por que a gente precisa da máquina elétrica, né, igual eu comecei falando, a gente aqui está compatibilizando com ela a potência no formato mais convenientemente tratado pelo ser humano para o formato mais demandado. O uso é muito demandado no formato mecânico, tá? Mas a manipulação da potência é muito feita, né, de uma maneira muito destacada no formato elétrico. Então, a gente está compatibilizando o que a gente tem com o que a gente precisa. A máquina está fazendo isso. A gente precisa do mecânico. O que a gente tem de maneira mais fácil é o elétrico. Então, a máquina vai compatibilizar os dois. Tá? Bom, o que acontece aqui com essa disciplina aqui? Eu estou com horário de aulas. Hoje é uma aula que é a aula síncrona. Quinta e sexta são 2 aulas, começando às 19 horas, e aí é a aula assíncrona, né? Que é a que tem que ser gravada, e eu queria convidá-los, né, da mesma maneira, para a gente fazer todas as aulas nesse formato aqui. Tá certo? Assim, no final das contas, dando-se o nome que se queira dar, síncrono ou assíncrono, logicamente tem as regras da casa, nós vamos obedecer, mas o mais importante é vocês aprenderem. Então, eu acho que se a gente marcasse um horário na agenda e se disciplinasse a assistir a aula nesse horário, a gente maximizaria o aprendizado também, né? Porque senão, se você não assistir nesse horário, a rotina vai te engolindo, né, com N outras tarefas, aí depois você perde o fio da meada. Na hora que você assusta, tem 6 horas de aula para assistir, e aí você já não consegue mais recuperar, porque as outras já estão vindo, tá? É um semestre muito curto, inclusive, a gente não vai deixar a qualidade cair, tá? Vai ser dado com excelência, do jeito que vocês merecem, né? Da mesma forma, só que vai ser muito intenso em aulas. Então, sugestão é que a gente esteja juntos de novo aqui, a gente esteja juntos, né? Na quinta e na sexta, também às 19 horas, só que aí, os horários de quinta e sexta vão até 10 para as 9. Esse de segunda é 1 hora só. Então, aqui já venceu já alguns minutos, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, pode abrir o áudio, abrir o vídeo e mandar, tá? É como se fosse uma aula normal. E também, né, para a próxima aula, né, eu vou mandar no portal didático, além do link do Google Meeting, eu vou mandar o link dessa ferramenta aqui, ó, do Jamboard, tá? Aí nesse quadrinho, esse quadrinho vai virar um PDF, eu vou mandar para vocês, tá, esse PDF, e vocês podem também passar o mouse e escrever comigo, tá? Passar o mouse, digitar texto. Tá? E aí todo mundo vê, é como se fosse um quadro em que todos participam dele, tá? Colocar figura, fazer pesquisa de Google, eu fiz aquela hora, fazer a pesquisa no Google e a figura vem na mesma hora no quadrinho e a gente escreve em cima da figura ainda, tá? Então, eu achei muito legal, é muito bacana. Então, eu vou mandar, vocês podem, se quiser tirar a dúvida, falar assim, a figura tal, no quadro 3, né, você pode vir de casa mesmo e destacar aqui, ó, o que é esse camarada que você desenhou aqui, ó. Que era o virabrequim, tá? Então, isso é possível de ser feito com essa ferramenta. Aí funciona igual o Google Meeting. Eu mando um link, você entra na reunião,
e entra numa outra aba do browser no Jamboard. E aí, todos nós vamos conseguir escrever nele, tá? Da mesma forma. Ok? Bom, eu vou parando por aqui hoje. O modelo, tá, do curso de avaliações vai seguir o mesmo dos outros semestres. São 4 testes, 2 provas finais, tá? A gente vai marcar os testes, né, avisar para vocês as datas, e eles são ao final de cada módulo do curso, tá? A aula que vem eu vou apresentar os módulos do curso, a gente está fazendo uma apresentação que normalmente são 2 horas, né, mas a aula hoje aqui é 1 hora só. Eu vou terminar essa apresentação, terminar de apresentar o curso, e aí nós vamos ter um semestre produtivo, agradável, abençoado, tá? Eu estou, sinceramente, assim, bem feliz da gente se reencontrar e alimentar a vida aqui com coisas saudáveis, né? Coisas boas, e tendo meios para isso, tá? Assim, o suporte tecnológico tá fantástico para a gente conseguir, né? Deve ter gente aqui de mais de 10 cidades diferentes, todo mundo junto aqui, podendo interagir. Então, isso é sensacional, tá? Aí, então, me despeço de vocês, e aí, quinta-feira, a gente se vê de novo às 19 horas. Beleza? Eu vou mandar o link pelo portal didático. Um abraço para vocês. Eu tenho uma dúvida, no seu e-mail você mandou que a aula ia ser terça e sexta-feira. Espera aí, deixa eu conferir lá então, Tainara, que se eu escrevi isso, eu escrevi errado. Não, você tá certo. Eu vou retificar aqui, tá até na tela. Eu montei um quadro aqui e eu coloquei nesse e-mail, sem querer, o horário de integração. Não é, tá? Não é terça, é quinta. Eu vou mandar o e-mail de novo, então, retificando isso aqui, tá bom? Até te agradeço por me avisar, passou batido aqui. É segunda, igual hoje, tá certinho, de 7 às 7h55. E quinta e sexta, igual era o horário do semestre passado, de 7 às 8h50. Beleza? Beleza. É que, Leonardo, na quinta, às 7 horas, eu tenho aula de supervisórios. Daí não teria como eu fazer as duas ao mesmo tempo, né? Vai acontecer o seguinte, a de quinta, eu vou gravar todas. A de quinta é até obrigatoriamente gravada, que é a assíncrona. Aí você pode escolher se você vai assistir essa ou supervisórios. Aí você equilibra conforme, não sei, conforme a dificuldade que você vê, entendeu? Assim, você, não, ó, se eu estiver conseguindo fluir melhor no curso de máquinas e quiser fazer a aula de supervisórios na hora da gravação, você vai lá. Se você pensar o contrário, você, não, deixa eu aproveitar a aula de máquinas e fazer ela na hora da gravação. Aí você faz com a gente e pega a gravação dos supervisórios. Certo. E a gravação, o link da aula gravada vai ficar disponível no portal? Vou mandar no portal também. Aqui nessa ferramenta do Google, Tainara, quando eu pedi para gravar, ele está gravando. Quando a gente para a gravação, ele manda um e-mail para mim com o vídeo, um MP4. Aí eu vou subir ele para o YouTube e avisar para vocês. Eu acho que eu vou até criar um canal lá com esse curso, aí vão ficando todas lá. Certinho. Beleza. Beleza? Beleza, boa, obrigada. Léo. Se puder fazer isso aí, de criar um canal para a gente acompanhar todas as aulas na sequência, vai ficar bem organizado. Show. Não vou fazer, Rafael, pode deixar. Tá? Vai lá no YouTube e vai nessa. Vê se eu faço até o canal do semestre. Aí fica lá na sequência todas elas. Tá bom? Bacana. Obrigado, boa noite aí. Valeu, moçada. Obrigado a vocês. Boa noite. A gente se vê na quinta. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Até quinta. Até, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. Valeu. Boa noite.